dia, bem-vindos a mais uma sessão dessa semana do ESG Week. Quem está falando aqui é o Leandro Ardito, sou coordenador da CNNT do Ibracon e também sou representante do Ibracon no CBPS. Eu iria fazer minha autodescrição, mas eu acho que vocês não estão me enxergando porque estou com um problema com a minha câmera. Sim. Então, né, Fernanda, você quer fazer uma abertura ou Vamos a gente lá. segue? O Ardito já adiantou aqui, vocês não vão encontrar a imagem dele, mas ele está com a gente, vai participar conosco hoje do nosso Ibracon ESG Week, tá? Então, só estou dando um tempinho aqui, porque tem muita gente conectando nesse momento. Então, uns minutinhos aqui, já dando as boas-vindas a todas e todos. Vou fazer minha audiodescrição aqui rapidamente. Eu sou uma mulher branca, cabelo preto, né? Tô com um vestido branco e preto também, num fundo cinza do Ibracon, e deixo todos os nossos convidados aqui à vontade para as suas audiodescrições no momento da fala de cada um. Acho que agora a gente já tem um bom público com a gente, então, oficialmente, dar as boas-vindas ao terceiro dia, né, do nosso Ibracon ESG Week. Então, segunda tivemos, ontem tivemos nossos especialistas do GT Sustentabilidade ESG do Ibracon, e hoje a gente vem para falar, né, também recebendo aqui membros do GT Sustentabilidade ESG do Ibracon sobre o contexto regulatório, né, Brasil, Europa e Estados Unidos. E aí, para isso, a gente recebe o Leandro Ardito, que já se apresentou aqui, né, um especialista convidado nesse fórum, mas também é o coordenador da nossa Comissão Nacional de Normas Técnicas aqui no Ibracon, a Marina Rodrigues, que é membro do nosso GT de Sustentabilidade ESG. Então, José Carlos, eu, Ana, todos facilitadores aqui durante o nosso Ibracon ESG Week, para mais uma manhã aqui de troca de conhecimentos. Tá bom? Então, assim, antes da gente começar, vou dar aqui mais um minutinho. Tem muita gente conectando, aproveitar para agradecer aí toda a adesão, participação de vocês. Depois coloquem no chat se é a primeira vez que vocês estão participando do Ibracon ESG Week, se participaram dos webinars anteriores, deixem a gente saber aqui de vocês. Importante, gente, fiquem à vontade para mandar as perguntas, são muito bem-vindas, a gente vai ali mais para o meio, final do programa, responder, tentar ajudá-los aí a esclarecer esses pontos. Também o nosso programa fica gravado, tá? Não só esse, mas de segunda, de ontem, todos vão ficar gravados. Não ficam imediatamente gravados, mas a gente, né, no decorrer da semana vai disponibilizando todos. Então, sem mais delongas, que o nosso tempo é bem, né, restrito aí para a gente fazer uma horinha de atualização, eu vou passar a palavra para a Marina. Marina, bom dia, seja muito bem-vinda e fique à vontade, te passo a palavra. Obrigada. Bom dia, pessoal. Obrigada, Fernanda. Vou começar, então, com a minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos escuros também, um pouquinho abaixo da altura do ombro. Estou vestindo aqui uma blusa azul marinho, um blazer branco e uso óculos também de armação redonda na cor vermelha. Atrás de mim eu tenho um fundo claro, né? Um desses fundos do Teams aí, com uma sala de estar aí, um sofá na cor, né? Em cores claras. Bom, dito isso, vamos começar, né? Então, a intenção nossa é trazer brevemente, né, para vocês uma atualização sobre o contexto regulatório relacionado a temas de sustentabilidade, né, no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. A gente vai passar, então... Passou para vocês o slide? Agora não, foi, né? ainda não está projetado. Vamos ver, eu te aviso assim que passar aqui para a gente. Ainda não, tá? Ainda não? Não. Deixa eu Vamos voltar tentar aqui. novamente, senão a Ana pode fazer a projeção por aqui também sem problemas. Deixa eu projetar aqui. Agora acho que foi. começa a carregar.
Acho que agora foi, Isso. né? Agora já aparece o slide aí de capa para a gente. Perfeito. Obrigada, Fernanda. Então, a ideia é trazer um pouquinho, né, do contexto, os aspectos regulatórios que a gente tem ao redor do mundo. O Ardito vai falar um pouquinho mais sobre o cenário brasileiro e o que a gente tem de expectativa aí de próximos passos para essas regulamentações que vêm surgindo. Então, a título de contextualização, né, a gente trouxe aqui algumas manchetes de jornais que são recentes, e aí acho que não precisa nem do jornal, mas a gente está vendo, né, que é o verão mais quente, né, dos últimos muitos anos, aí desde 1940, quando começaram as medições, né, julho foi o mês mais quente desse período. Então, a gente tem recorde de temperatura sendo batidos, né, no planeta, uma série de incêndios florestais acontecendo na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, né, no Havaí, esse nosso inverno aqui de 30 graus. Então, nos últimos anos, eu acho que tem ficado muito claro, né, o quanto a consequência do aumento das emissões, né, de gás de efeito estufa para a atmosfera, do aumento da temperatura global, tem de fato trazido ali, aumentado a ocorrência de catástrofes climáticas, né, e deixado em evidência aí que esses riscos climáticos estão se materializando de alguma forma. Isso se reflete também, né, em outras questões dentro do mundo corporativo. Então, o Fórum Econômico Mundial tem destacado questões relacionadas à sustentabilidade, sobretudo a mudanças climáticas, né, que não tem só consequências ambientais, tem consequências sociais também. Então, esse é um dos riscos principais, né, que a pesquisa anual do Fórum Econômico tem trazido, né, eles fazem todos os anos, trazem ali quais são as principais preocupações, etc. Então, os riscos climáticos e relacionados a questões sociais têm ganhado destaque. A pandemia escancarou, né, o abismo da desigualdade social, não só no Brasil, mas no mundo todo. E dentro desse cenário, no contexto de pandemia, também os investidores começaram a mostrar preocupação em relação à forma como essas informações estão sendo divulgadas. Então, o que de fato é realidade, né, entre aquilo que está sendo divulgado e o que realmente acontece dentro das empresas, né, dentro das entidades. Então, uma preocupação crescente com greenwashing e principalmente com a falta de padronização dessas informações. Então, nem todas as entidades têm reportes de sustentabilidade, embora existam frameworks de adoção voluntária, a maneira como as informações são reportadas não necessariamente conversam com as informações, né, financeiras das empresas ou permitem que os investidores tomem uma decisão ali bem embasada. E aí, com todo esse contexto, né, os reguladores também começaram a olhar para essas questões. Então, veja, esse não é um tema novo, né? A gente vem discutindo sustentabilidade desde 1972, mas aí de 2019 para cá, essa sigla, né, ESG, começou a ganhar importância e vai continuar sendo foco, porque as mudanças climáticas são o desafio do século e porque essas questões vão impactar, né, a sobrevivência, né, e a maneira como os negócios vão ser tocados daqui para frente. Então, a partir desse contexto, a gente tem os reguladores começando a se posicionar, né? Então, globalmente, a gente teve aí, primeiro, o ISSB, né, que a gente vai discutir aqui, a criação do ISSB, depois a SEC trazendo aí a questão, né, de normativas para tentar trazer a agenda climática, né, para dentro da regulamentação nos Estados Unidos e que vai impactar também empresas de outros lugares do mundo. E na Europa, né, o framework está mais avançado aí, né, cujo reporte já passa a ser obrigatório, que é o CSRD, né. No Brasil, a gente tem ainda a CVM e o Banco Central implementando, né, ali a partir de... O Banco Central começou em 17 com a política de risco socioambiental e climático,
quer dizer, socioambiental, né? Climática, ela virou em 2021, 2022. Mas a CVM e o Banco Central implementando algumas novas regulamentações para tentar, de alguma maneira, trazer aí uma padronização, né? Uma forma de divulgar, né? Das empresas divulgarem essa temática de uma maneira que ela converse melhor com principalmente a questão de impactos, né, em resultados, né, impactos financeiros das empresas. E aí, do ponto de vista de regulamentação, a gente tem também a expectativa de um mercado regulado de carbono, né, tem um decreto, mas a gente ainda tem aí discussões sendo feitas sobre como esse mercado vai funcionar e a necessidade de regulamentação, né, e principalmente de destrinchar esse decreto para que esse mercado possa, de fato, começar a operar, né? Em termos de investidores, então, a partir de 2019, a gente começou a ver uma pressão maior dos investidores, né? E essa régua subindo no que diz respeito à avaliação das práticas socioambientais das empresas para tomada de decisão, e principalmente no que diz respeito à transparência, né? E à padronização dessas divulgações. Então, isso é super importante para que, de fato, as informações de sustentabilidade sirvam, né? Para que os investidores possam melhor orientar a sua tomada de decisão. E do ponto de vista de consumidores, né, e colaboradores dentro das entidades, existem aí, né, principalmente as gerações mais novas, né, têm uma consciência socioambiental maior do que as gerações anteriores, e aí tem demandado, né, produtos e serviços que tenham, que gerem aí algum tipo de benefício, né, ou que tenham ali algum selo enfim, produtos que sejam menos carbono intensivos, ou que tenham ali uma gestão responsável de recursos hídricos, e isso o que gera também, né, além de todos os riscos que a gente está trazendo aqui de maneira, né, bastante resumida, oportunidades também para o desenvolvimento de novos produtos e novos mercados. Então, isso a título de contextualização. Não sei se alguém Marina, pode falar. eu só queria fazer um comentário. Você pode voltar no slide onde você está falando, Claro. inclusive, dos colaboradores. Perfeito o que você comentou, e eu adicionaria um elemento bastante importante, que é das novas gerações, as dificuldades que as empresas têm e terão cada vez mais de atração e retenção dos seus profissionais, porque cada vez mais a gente percebe que as pessoas não aceitam trabalhar em locais que não tenham consistência com seus, ou né, aderência aos seus propósitos, né? Então, não são só os consumidores, né, que compram os produtos, mas até pensando em continuidade e sustentabilidade do ponto de vista econômico, inclusive, né? Dificuldade de atração e retenção de profissionais se as empresas não estiverem compactuando com os mesmos propósitos das pessoas, o que é bom, né? O que é bom para a gente construir um mundo melhor. Né? Perfeito, Ardito. Acho que, bom, né, colocado esse pano de fundo aí, a gente consegue passar agora para a questão dos aspectos regulatórios. Então, aqui a gente traz as 3 grandes iniciativas, né, que existem para elaboração de normas de sustentabilidade no mundo. Então, a tentativa aí da gente conseguir essa padronização, né, para o reporte das informações de sustentabilidade. Então, a gente tem primeiro, né, o ISSB, que está subordinado ali à IFRS Foundation, né, que é responsável pela emissão dos pronunciamentos contábeis. Então, o ISSB é vamos dizer assim, uma entidade irmã ali, né, par do IASB. No contexto europeu, né, a gente tem ali o Corporate Sustainability Reporting Directive, que é responsável pela elaboração dos estándares, né, europeus para reporte de informações de sustentabilidade, e aí é uma norma, vamos dizer assim, local, né, mas que vai trazer impactos aí
principalmente para o que eles chamam ali de grandes empresas, né, independente da sede da empresa estar na União Europeia ou não, se você tiver uma subsidiária dentro da União Europeia, está sujeito às mesmas normativas. E o SEC nos Estados Unidos, né, tem uma proposta ali específica relacionada à questão de riscos climáticos, né, então de como, de alguma maneira, integrar esses riscos ali dentro dos reportes financeiros das organizações, e aí é aplicável, né, para as empresas americanas e para empresas estrangeiras que tenham ações negociadas aí nas bolsas de valores nos Estados Unidos. Em linhas gerais, então, acho que é importante trazer aqui o que essas iniciativas têm em comum, né? Então, todas elas bebem da mesma fonte, na verdade, né? Que é a TCFD, que é a Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, cujas recomendações iniciais foram lançadas ali em 2016. Então, a estrutura de todas essas normas, né, do ISSB, CSRD e SEC, seguem aí, né, a mesma estrutura do TCFD, com algumas adaptações específicas de cada uma. Então, em linhas gerais, todas elas vão tratar de governança, então todas elas vão buscar, né, que as entidades relatem os processos, os controles e os procedimentos de governança que existem na entidade para monitorar e gerenciar riscos e oportunidades relacionadas à sustentabilidade. E aí, no caso da norma da SEC, né, especificamente às mudanças climáticas. Então, um pilar relacionado à estratégia, então, para que as entidades tragam qual é a maneira que ela está utilizando para gerenciar os riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade, e aqui acho que é o grande ganho dessas normas, né? E como você consegue correlacionar isso à matriz de risco, né, da entidade, então de que maneira os riscos de sustentabilidade estão ali correlacionados e são priorizados em relação a outros riscos. Gerenciamento de riscos e oportunidades, então, quais são os processos que a entidade usa para identificar, para avaliar, para priorizar, para monitorar esses riscos e oportunidades, e metas e métricas, né? Então, para mensuração de desempenho. Então, de que maneira as entidades pensaram e estabeleceram essas métricas e métricas, métricas e metas, como isso está alinhado com objetivos globais aí de sustentabilidade, então com os objetivos do desenvolvimento sustentável, o Acordo de Paris, etc. E de que maneira, né, esse progresso vem sendo mensurado, e porque, enfim, todas as normativas pedem que as empresas argumentem sobre, não só sobre como construíram as métricas e metas, mas principalmente quais são os seus objetivos com elas, né? Então, tudo isso está muito bem amarradinho dentro dessa estrutura que veio da CFD, né? Falando um pouquinho sobre o ISSB, sem me alongar muito, porque ontem a gente já teve, né, um webinar inteiro para falar das duas primeiras normas que foram lançadas, mas, como eu já disse, né, é uma entidade que foi criada e subordinada à IFRS Foundation, lá em novembro de 2021, né, com o objetivo de criar pronunciamentos que fossem abrangentes, de alta qualidade, para a divulgação dos temas de sustentabilidade, com foco, isso é importante, né, na necessidade dos investidores e dos mercados financeiros, né, o que difere um pouquinho do que é o foco do CSRD, por exemplo, que é um pouco mais, né, as normas são multi-stakeholders, então você tem uma outra maneira aí de colocar as informações. Os primeiros pronunciamentos foram emitidos agora, né, em junho, dia 26 de junho. Então, a gente já tem, né, o IFRS S1 e o IFRS S2 divulgados e em processo de tradução aqui, né. Uma das coisas importantes que o ISSB trouxe é a questão da adaptação do SASB para o mercado internacional. Então, o SASB é uma norma para reporte de informações de sustentabilidade muito utilizada nos Estados Unidos, e ela traz muitos indicadores, né, que são
muito próprios para a realidade norte-americana. Então, a intenção aqui é tentar deixar isso um pouco mais aplicável aí para o restante do mundo, até porque o ISSB S1 faz referência, né, ali às normas do SASB, sobretudo quando ele fala do processo das empresas para a seleção de quais são os riscos e oportunidades considerados materiais ali, né? E aí tem ainda algumas audiências públicas correndo sobre essas questões e sobre a definição de quais serão as próximas áreas foco do ISSB, mas eu deixo aí para o Ardito falar no final dos próximos passos. E sobre a aplicação, a intenção é que a partir de 1º de janeiro, né, as empresas já passem 1º de janeiro de 2024, as empresas já passem a reportar, né, as informações conforme os estándares do ISSB, mas eles ainda não são obrigatórios, né? A obrigatoriedade vai depender aí da regulamentação em cada uma das jurisdições, né? Rapidamente, né, sobre o ISSB S1, acho que, como a gente já falou, como eu já falei aqui, né, o objetivo principal é conseguir conectar essas questões de sustentabilidade, aí ele não é específico, né? Essa é uma norma mais geral, então ele está falando ali de todas as questões de sustentabilidade que sejam aplicáveis àquela entidade, mas conseguir conectar isso de alguma forma, né, com a estratégia da empresa, a matriz de riscos, e os impactos que isso tem do ponto de vista de resultado mesmo, né, para as empresas. O S1 traz ali, né, a necessidade de que as empresas entendam primeiro, né, quais são esses riscos e oportunidades, e aí avaliem como eles vão afetar o desempenho da companhia, tanto no ano corrente ali do relato, quanto no curto, médio e longo prazo, né? Então, e a ideia é que a empresa consiga avaliar os recursos que ela tem disponíveis, né? Qual que é a dependência que ela tem desses recursos, como esses recursos... E aí os recursos são, né, os mais variados possíveis, tanto os recursos do ponto de vista financeiro, recursos humanos, em termos, né, de... Enfim, ele fala muito na questão de valores, né? E aí ele usa até a referência do próprio framework do relato integrado, quando ele trata ali dos capitais, né? Então, o que eu tenho de recurso natural, de recursos humanos, em termos de recursos, né, monetários e financeiros, eu tenho que avaliar a minha dependência e o impacto que eu causo na minha cadeia de valor também. Então, o conceito de materialidade aqui, ele continua sendo aplicável, mas no sentido de avaliar de que maneira esse contexto em que a organização está inserida pode impactar o resultado. E aí, o ISSB S1 exige apenas que você reporte aquilo que foi considerado material, né? Então, ele usa ali um conceito de materialidade parecido com o que é o conceito do IFRS, né? Do ponto de vista da estratégia, e aí eu falei que esse pilar seria o grande ganho aí desses frameworks, né? Então, a necessidade de você divulgar quantitativa e qualitativamente como esses riscos e oportunidades podem impactar, né, o resultado, o fluxo de caixa, performance financeira, alocação de capital da companhia, né, enfim, no curto, médio e longo prazo, e como o processo de identificação e priorização desses riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade se conecta com o processo de identificação, né, priorização e monitoramento de riscos da entidade como um todo. Então, isso é um ganho. Claro que existe um desafio, né, principalmente do ponto de vista de quantificação desses riscos, né, e oportunidades. E aí a norma fala bastante na questão dos recursos, né, de mensurar de que maneira o que faz sentido, né, e até tem algumas flexibilizações ali em termos de reportes quantitativos no primeiro ano. O IFRS S2, ele traz ali, ele é específico, né, para o tema de mudanças climáticas, a estrutura
é a mesma, né, do S1, e ele traz ali alguns guias, né, para a implementação desse standard, dessa norma, para cada indústria, né, então, acho que a grande diferença aqui é que, de fato, é tudo focado na questão do clima e a norma trata muito de análise de cenário, né, como uma forma de avaliar quais são os principais riscos e oportunidades relacionadas ao clima e traçar estratégia para adaptação a esse risco, né? E a norma S2 traz também alguns indicadores específicos, né? Que as empresas devem relatar. Então, né, emissões absolutas de gás de efeito estufa, usando ali o JD Protocol como base, né? Uma divulgação interessante que é colocar quais são os ativos, né, que estão sujeitos a cada um dos riscos ou oportunidades identificados, preço interno de carbono, entre outros, né, indicadores aí que são relevantes. Então, as normas são ali, né, não tão extensas, né, a norma da SEC, pelo menos o que estava em consulta pública, né, era bem maior, mas trazem aí uma maneira, né, uma forma de divulgação, de novo, né, muito focada nas necessidades do investidor, mas que permitem ali uma padronização e que vão exigir das empresas ali um nível de adaptação e inclusive de criação de estruturas ali, de controles, etc., para essas informações é muito mais próximo do que se tem hoje para as informações financeiras. Sobre o CSRD, né? Então, no dia 31 de julho agora, né, a Comissão Europeia determinou a adoção dos ESRS, né, que são os standards, né, para reporte de sustentabilidade europeus. E aí, as empresas precisam relatar, né? Então, quem precisa relatar são o que eles chamam ali, né? As empresas que têm, né, listadas aí nos mercados regulados da União Europeia e o que eles chamam de grandes empresas, né? Que não sejam, fora as empresas listadas. Então, o que eles chamam de grandes empresas são empresas, né? Entidades da União Europeia ou a subsidiária de uma entidade da União Europeia que é de uma empresa, né, que está sediada fora da União Europeia, e aí tem alguns critérios, então, para o que eles chamam de grandes empresas, né, se a empresa atender pelo menos 2 das 3 métricas, né, que eles listam no standard em 2 datas de balanço consecutivo, é considerada uma grande empresa e precisa, então, trazer, né, os reportes, precisa reportar o ESRS, né, então, os critérios são, né, ativos totais acima de 20 milhões de euros, volume de receita líquida maior ou igual, né, a 40 milhões de euros e uma média de 250 funcionários ali no período. Então, a intenção é que as novas regras sejam aplicáveis aí a partir de 1º de janeiro de 2024 e que para os relatórios que vão ser publicados em 2025, né? E aí uma coisa interessante de trazer é que o CSRD fala já da exigência de asseguração, né? Então, que esses relatórios passem por asseguração, e aí a asseguração limitada vai ser aceita aí até o ano base de 2026, e a partir do ano base a partir do ano base 2028, a obrigatoriedade desses reportes estarem assegurados de forma razoável. Em termos de objetivos das normas, né, então, todas muito em linha, né, então, a necessidade aí de equiparar os relatórios de sustentabilidade aos relatórios financeiros, essa visão, né, de trazer ali impactos, riscos, oportunidades, só que com a diferença de que eles já trazem, né, o CSRD já traz quais são as questões que as empresas devem necessariamente abordar. Então, a gente tem aí 12 normas, as 2 primeiras, né, são
princípios ali são questões transversais, né? Então, são as normas que discutem, né, os princípios gerais né, do CSRD, quais são os requisitos para reporte, tratam da questão de materialidade, aí o CSRD fala de dupla materialidade, né? Então, a gente tem que pensar tanto no impacto que a companhia gera a partir das atividades, como os aspectos, né, de contexto, de sustentabilidade, então mudanças climáticas, etc., afetam o desempenho da empresa. Então, ele segue ali uma materialidade de impacto e financeira, né? E tem uma diferença ali que é a abordagem multi-stakeholder, né? Então, o CSRD não está focado só no investidor, ele leva em consideração, né, comunidades afetadas, consumidores, fornecedores, né, força de trabalho. Então, os indicadores, dependendo ali do standard, né, eles estão focados ali em um stakeholder específico, como a gente já vê acontecendo hoje com a GRI, por exemplo, né, que é um standard multi-stakeholder. A gente trouxe só algumas considerações, né, sobre o ISSB e o CSRD, então, em relação ao framework principal, né, as duas incorporam as recomendações da TCFD e a norma da SEC também. Abordagem de materialidade, né, então aí tem algumas diferenças, o ISSB considera a materialidade financeira e o CSRD a dupla materialidade. Então, o ISSB, né, é aquela questão que eu mencionei, as entidades precisam reportar somente aquilo que for considerado material, enquanto o CSRD traz uma lista, né, de tópicos que são obrigatórios e traz, inclusive, os templates que as empresas precisam preencher, né, para reportar essas informações. Então, ele é mais prescritivo ali, o reporte passa a ser obrigatório, né, a partir de 1º de janeiro, então ele tem ali um enforcement ali maior, né, em termos de geografia da divulgação. Então a ISSB fala muito na questão dos limites, de tentar manter os limites ali mais ou menos iguais ao que são os limites das demonstrações contábeis, né? E aí as empresas têm uma liberdade maior para tomar a decisão sobre até onde, de que forma as informações devem ser divulgadas, né? Se dentro da própria demonstração contábil, se em relatórios acessórios, né, que sejam referenciados, e o CSRD traz uma estrutura específica, né, de como divulgar, enfim, isso já vem pré-determinado. Então, sobre o alcance dos temas, por enquanto, a ISSB tem a norma geral e a norma de mudanças climáticas, e o CSRD já tem uma lista completa ali de pronunciamentos cobrindo os principais tópicos de sustentabilidade. Em relação à obrigatoriedade, né, a adoção à ISSB depende aí da regulamentação em cada jurisdição, e o CSRD é de adoção obrigatória, né, para as empresas europeias e aquelas empresas consideradas ali como grandes empresas. E em termos de asseguração, né, o ISSB ainda não traz esse pedido, né, de asseguração, mas vai depender de cada jurisdição, né, no momento da regulamentação, e o CSRD traz ali, né, asseguração limitada, obrigatória a partir do primeiro reporte, e a partir do ano base 2028, asseguração razoável. E eu acho que o último standard que eu tenho aqui para comentar é a norma da SEC, que ainda não foi divulgada oficialmente, então a previsão é que ela seja publicada que ela seja publicada até o final de 2023, né? A intenção, o objetivo é o mesmo, né? Tem um foco, a única diferença é que ela tem um foco exclusivo nos temas climáticos, traz alguns regulamentos, né? Alguns requerimentos semelhantes ao IFRS S2 e o ISRS I1, né, que é da União Europeia, mas a expectativa é que, de fato, seja uma norma mais granular, com requerimentos mais específicos, como são as outras normas emitidas pela SEC, e, inclusive, com maior detalhamento sobre de que maneira, né, essas informações
devem ser divulgadas enfim, a abrangência, né, das informações. Então, a gente ainda aguarda aí, mas do ponto de vista, né, de asseguração também, a princípio as normativas falavam ali em limitada a partir do ano base de 2024, mas como a gente teve um atraso aí na divulgação da norma, provavelmente esse prazo vai um pouquinho mais para frente, e razoável seria a partir de 2026, né, o primeiro prazo. Então, pode ser que isso seja modificado. Mas, em linhas gerais, é também uma norma, né, totalmente focada em investidores e nas necessidades do mercado financeiro, e segue também, né, enfim, a mesma estrutura ali da DCFD. A DCFD é a grande base, aí, inclusive, para as normas que o Bacen vem divulgando aí nos últimos anos. E aí, Ardito, eu passo a palavra para você para falar um pouquinho do contexto nacional aqui. Obrigado, Marina. Muito boa a sua apresentação. Aprendi bastante com você hoje, né? Sei que vocês não me veem, eu peço desculpas mais uma vez por essa dificuldade tecnológica aqui, algum problema com a minha câmera que eu não consigo resolver, mas vamos falar um pouquinho, então, do que a gente tem visto aqui no Brasil, o que já aconteceu, quais são os próximos passos. Como a Marina comentou, nem o ISSB, nem o CBPS são reguladores, né? Eles são standard setters, né? São emissores de normas. Então, a aplicação das normas de divulgação de sustentabilidade, de uma forma que não seja voluntária, vai depender de reguladores. E, independentemente de emissão das normas, a gente já viu movimentos reguladores com algum foco na divulgação de informações de sustentabilidade. O que a gente viu aqui no passado? Por exemplo, a CVM. A CVM emitiu a Instrução 14, lá em 2020, aprovando o OCPC 09, emitido pelo CPC, que é do relato integrado, e determinou que as companhias não são obrigadas a preparar e apresentar, mas aquelas que optarem em preparar e apresentar o relato integrado devem seguir a orientação OCPC 09 e deve ser objeto de asseguração limitada por auditor independente, seguindo as normas do CFC, que são aquelas que são as normas internacionais de auditoria trazidas para o Brasil. Então, essa resolução entrou em vigor em 1º de janeiro de 2021, então a gente já vê um movimento da CVM. Adicionalmente, ainda no final de 2021, com relação aos formulários de referência, que já foram aplicáveis aos formulários que foram arquivados nesse ano, a gente tem a resolução 59 da CVM, que requer algumas divulgações adicionais no conceito do pratique ou explique, sobre temas relacionados à sustentabilidade. E lembrando, às vezes a gente fala sustentabilidade e às vezes a gente foca muito na parte ambiental, né? Mas sustentabilidade tem os 3 pilares do ESG, né? Que é o ambiental, social e de governança. Mas vamos lá. Então, o que a gente vê nessa resolução CVM 59? Requer divulgação de informação sobre políticas socioambientais, indicar se são divulgadas as informações, metodologia, objeto de asseguração independente ou não, aonde que está essa informação, né, onde que está essa divulgação, se tem algum relatório específico e tudo mais. E aí, né, como eu comentei, né, o pratique ou explique, quando não adotar nenhuma prática ou não divulgar nada, tem que ter alguma informação da explicação por que isso não foi feito. Ainda nessa resolução, algumas divulgações requeridas que a gente percebe. Qual foi a metodologia seguida? A Marina comentou, né? O ISSB foi criado a partir de uma identificação da necessidade pelo IFRS Foundation, né, vindo do mercado, que existiam vários frameworks, várias metodologias, tal da sopa de letrinhas que a gente vê, né, informações que não são comparáveis, que às vezes faltava uma qualidade maior em termos do que está sendo divulgado, o formato e tudo mais. E aí o IFRS Foundation se utilizou da sua experiência, né, do próprio ISSB, de emitir normas globalmente aceitas de alta qualidade de contabilidades, a IFRS, abriu uma consulta pública lá em 2020 e depois acabou criando na COP26 lá o ISSB,
para que a gente tenha normas globalmente aceitas de alta qualidade e comparáveis. Então, aí, nesta mesma linha de raciocínio, a gente tem esses requerimentos já pela CVM no formulário de referência. Qual metodologia foi seguida, se usou matriz de materialidade e desempenho, quais ODS, se considerados, quais ODS da ONU foram utilizadas, se o report foi objeto de asseguração independente, se são realizados inventários de emissão de gás de efeito estufa, aonde se encontra o relatório, e por aí vai, comentários sobre o plano de negócios do emissor, né, oportunidades do plano de negócios relacionados a ESG, quais podem ser os impactos, quais podem ser as oportunidades. É claro que hoje a gente olhando o que tem das normas que já foram emitidas, né, do ISSB, da Europa também, a gente começa a perceber como é que a gente poderia ter feito essa associação, ou que tipo de informação. Mas, assim, no TCFD, a gente já tinha um guidance de como fazer esse tipo de associação e divulgação. Riscos, né, questões sociais, questões ambientais, questões climáticas, incluindo riscos físicos e de transição. Indicar os principais fatores de risco dentro do relatório de referência, independentemente da categoria. Quando a gente fala também, só lembrei uma outra coisa quando eu vi aqui das questões climáticas. Por que o ISSB focou primeiro nas questões climáticas? Por causa da urgência do tema, né? Do aquecimento global, da tentativa de limitar o aquecimento global comparado com a fase pré-industrial até 1,5%. Então, o foco primeiro foi nas mudanças climáticas, mas eles vão emitir as normas relacionadas aos outros pilares do ESG também. Acho que a Marina queria comentar alguma coisa, Marina. Não, eu ia só falar, é o desafio do século, né? Então. É isso aí. Não só o ISSB, como a própria SEC também, né? A SEC começou pela questão climática, né? É verdade. A gente não tem plano B para o planeta, né, Marina? A gente tem que cuidar, senão vai ser difícil. Exato, não existe planeta B, né? Bom, deixa eu ir para o próximo slide aqui. Então, aspectos regulatórios da CVM eu já comentei. A gente percebe também do Banco Central, né? Algumas resoluções já com vigência, já sendo aplicáveis, a resolução do Banco Central sobre política de responsabilidade social, ambiental, climática, gerenciamento integrado do risco. A gente emite um IBRACON, a circular 1121, que fala sobre a criação do ISSB e fala de temas com orientações para identificação dos riscos de auditoria, determinação de procedimentos, porque, assim, o que impacta a companhia como um todo deve gerar impacto nas demonstrações financeiras também. Né? Por exemplo, se eu tenho que trocar o processo industrial que eu tenho para aderir a algum requerimento, alguma regulação relacionada a mudanças climáticas, será que eu não tenho um problema de impairment? Será que eu não tenho um problema de mudança de vida útil? Tá? Então, esse tipo de coisa a gente tem que estar olhando. Ali nessa circular, a gente comenta também o que o Banco Central emitiu relacionado aos aspectos de mudanças climáticas, mas também relacionados aos temas ESG como um todo de sustentabilidade. Então, o que o Banco Central está falando? Né? Elaboração de política e monitoramento, gerenciamento de risco, ESG, de forma que seja integrada com os outros riscos, né, da instituição financeira, e que esses riscos, em geral, né, considerados em conjunto, podem impactar os limites regulatórios aos quais os bancos, as instituições financeiras estão submetidas lá com o Banco Central. Então, para fins de cumprimento regulatório, aí voltando um pouco para os auditores, o escopo, né, o limite regulatório também normalmente é parte do escopo do auditor independente. Então, você começa a ter uma integração e um vínculo muito grande de diversos aspectos, a gente tem que estar antenado com isso. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é só a auditação, não é só o pessoal do ESG, a gente tem que estar todo mundo entendendo o que está acontecendo, tem que ter uma integração muito forte, tem que analisar se o que está acontecendo, se o que está sendo divulgado, está sendo refletido na demonstração financeira, se for o caso, e aí
se tem que ser objeto da auditoria das demonstrações financeiras em si. A gente pode ir para o próximo slide. Estou vendo que o tempo está acabando aqui, vou tentar dar uma acelerada. Então, vai falar um pouco sobre o CBPS. O que é o CBPS? Da mesma forma como a Marina comentou, que o ISSB é um órgão, um comitê, né, um órgão, um conselho irmão ou irmã do ISSB, o CBPS é irmão do CBPS. Perdão, o CBPS é irmão do CPC. Então, o CBPS está embaixo da Fundação CPC, que passou a chamar a Fundação CPC-S de Sustentabilidade. Então, o CBPS está embaixo da estrutura da Fundação CPC, que passa a chamar a Fundação CPC-S. Resolução do CFC de junho do ano passado, a 1670, criou o CBPS, e no regulamento do CBPS está escrito, no regimento, perdão, do CBPS está escrito que o objetivo é emitir padrões de divulgações sobre sustentabilidade diretamente consistentes, né, ou com base nas normas do ISSB. Então, o que o CBPS vai fazer? Já está fazendo, né? Eu sou um dos membros do CBPS, sou um dos membros que representa o IBRACON no CBPS. A outra indicada do IBRACON é a Daniele Torres, da KPMG. Então, a gente agora está trabalhando nas normas, o IBRACON está fazendo as traduções das normas, que é quem tem o contrato para tradução lá com a IFRS Foundation. A gente vai trabalhar na emissão das normas brasileiras. O objetivo é manter total consistência com o ISSB, exceto se tiver alguma determinação legal ou regulatória aqui no Brasil que impeça ou que determine que seja adotado alguma aplicação diferente. Por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem reavaliação de ativo imobilizado. A norma contábil internacional permite a reavaliação de imobilizado, IAS 16. Então, aqui na norma do CPC, a gente tem uma adequação dizendo o seguinte: enquanto a legislação não permitir, você não pode fazer. Então, a gente deve fazer a mesma coisa no CBPS, mas mantendo a consistência integralmente com as normas do ISSB. Os membros do CBPS são indicados pelas mesmas instituições que compõem o CPC. Então, a gente tem a Brasca, a PIMEC, B3, CFC, IBRACON, né, nós, FIPECAF e representantes de investidores, a MEC e a BRAP, e tem os convidados que a lista de convidados aqui ela é maior do que a lista de convidados lá do CPC, mas a gente tem IBGC nos dois, Bacen, esses que eles estão listados aqui estão nos dois. IBGC, Bacen, CVM, CNI, Previx, SUSEP, CNA, FEBRABAN, Receita Federal e outros. Então, a CVM, que é super importante nesse processo, que é o regulador que depois vai determinar de que forma isso vai ser aplicado, se vai ser voluntário, se vai ser faseado, se vai ser obrigatório, enfim, qual o prazo e tudo mais, ela é parte do CPC, é atuante, e a gente interage bastante com eles lá tanto no CPC, mas agora especificamente no CBPS. Vamos lá? Em termos de próximos passos, então, as normas do ISSB entram em vigor lá no ano que vem, isso significa que elas estão disponíveis para aplicação a partir do ano que vem. E aí, a aplicação, inicialmente, no Brasil seria voluntária. A gente espera que as normas do CBPS sejam publicadas ainda num cronograma que seja possível a aplicação em conjunto com o ISSB, mas a gente quer fazer as coisas com calma, direitinho, então não vai ter correria, ainda porque a gente não sabe ainda qual vai ser a decisão de aplicação que não seja voluntária. Então, a gente ainda tem um tempo, a gente está trabalhando seriamente, a gente está trabalhando mais de um ano já, a gente vai realizar a 12ª reunião agora no final desse mês, a gente já falou com GRI, a gente já falou com Pacto Global da ONU, a gente já falou com o IFAC, então, a gente já falou com membros do próprio ISSB, já tiveram nossas reuniões, então a gente tem discutido bastante, tem trabalhado bastante, e agora a gente está focado na emissão das normas brasileiras com base nas duas primeiras que saíram do ISSB. Novas normas possíveis do ISSB, que estão lá no Exposure Drafts, que a Marina comentou, dos próximos passos, né, das prioridades, pode ter biodiversidade, falar sobre recursos humanos, direitos humanos, integração das informações financeiras e não financeiras, além do IFRS
e S1. E aqui o que acontece? Se não me engano, esse exposure draft aqui, ou esse período de audiência, acho que ele já se encerrou, o CBPS já enviou a carta com os comentários, e aí as cartas elas ficam públicas, e eu acho que é interessante depois a gente dar uma olhada no que está sendo publicado lá e do que está sendo enviado dos países, porque eu acho que cada país, ou cada jurisdição, cada território, vai dizer que a prioridade é uma ou outra, dependendo das suas necessidades regionais locais. Então, eu acho que vai ser um trabalho difícil do ISSB conseguir avaliar aqui, determinar quais serão as prioridades, porque as respostas serão bastante diferentes, dependendo da situação e do local de onde partiu a carta. Nova norma de sustentabilidade lá do EFRAG, 12 estándares finais publicados em agosto de 2023, aplicados em 2024, Marina já comentou, e norma da SC, Marina falou também. Vamos lá, próximo slide. Esse era o último, né? Só Não, a questão das tendências e desafios, Isso. né? Então, o que a gente espera? Maior padronização e confiabilidade na geração das informações não financeiras, né? Como a gente comentou antes, tem a tal da sopa de letrinha, agora a gente tem normas globais aceitáveis e serão as mesmas normas aqui do Brasil. Marina falou, migração de asseguração limitada para asseguração razoável, com maior nível de confiança. A gente tem também já um exposure draft lá do IASB, né? Do Standard on Sustainability Assurance 5000, né? A Viviane Bauer aqui do IBRACON, que é a nossa representante lá no IASB e coordenadora da CNA, está trabalhando bastante aqui nesse processo. Pelo CBPS, nós vamos enviar carta também, comentário, mas a gente tem uma tendência também de modificação e de uma nova norma de asseguração específica para os relatórios de sustentabilidade, não só o ISA E3000 que é aplicável hoje, mas a gente tem uma nova norma no forno aí para sair, com aplicação ainda para frente, mas já é uma evolução para a nossa profissão. Então, desafio para a mensuração e divulgação dos impactos dos temas de sustentabilidade nas demonstrações financeiras, foi o que eu falei, tem que ter uma consistência entre o que está divulgado no relatório de sustentabilidade e impacto nas demonstrações financeiras, se tiver, porque pode ter coisa que não impacte as demonstrações financeiras. Aí é o oposto. Não adianta pegar o que está escrito no relatório de sustentabilidade, ou no formulário de referência, ou no relatório da administração, copiar tudo e jogar para dentro da demonstração financeira, se não tem impacto em demonstração financeira. Nós estamos criando um problema grande até para os auditores, né? Informações que não são auditáveis, enfim. Então, atenção, né? Incorporação dos riscos socioambientais nos processos de gestão de riscos corporativos, que é todo, até o processo de divulgação naqueles quadrinhos que a Marina comentou, que é a estruturação, inclusive, das normas do ISSB. Qualidade de compromissos, metas intermediárias e planos de ação, mesma coisa. E importante fazer um gap analysis entre as práticas atuais e futuros requerimentos. Aonde eu preciso chegar, onde é que eu estou agora, e para depois determinar como é que eu faço para chegar lá. Mas o importante primeiro é fazer um diagnóstico e perceber o que precisa ser feito, né? Acho que com isso a gente fecha. E aí eu acho que não sei se tem perguntas, vocês querem... Temos sim, Ardito, Marina, a gente recebeu aqui uma série de perguntas, já vou passar para o José Carlos, da nossa área técnica, que o tempo está bem corrido, mas só para fazer um lembrete aqui para vocês, né, que todos os nossos webinars aqui do IBRACON SG Week estão em processo de credenciamento no Programa de Educação Profissional Continuada, né, do CFC, e aproveitar também para já fazer o convite para o nosso webinar de amanhã, tá? Então, no mesmo horário, a gente se encontra aqui amanhã e eu espero vocês. Vou deixar aqui o tema de amanhã e o link, vou pedir para a Ana me ajudar e já vou passar direto aqui para o José Carlos para a gente aproveitar esses últimos minutinhos aqui. José Carlos, com você. Obrigado, Fê. Bom dia aí, Marina. Leandro, obrigado pela ideia aqui, pelo conhecimento todo aqui transmitido por vocês. Eu vou começar antes com minha audiodescrição. Sou branco, cabelo escuro, curto, estou vestindo aqui uma camisa cinza e eu tenho um fundo branco do IBRACON. Bom, a gente teve uma série de perguntas aqui, eu vou tentar concatenar algumas aqui. E aí, Marina, Ardito,
qual que seriam, na visão de vocês aí, o ganho na adoção das normas do ISSB em relação às normas já existentes? E se, por exemplo, as questões ali dos outros frameworks, né, GRI, o SASB, a utilização desses indicadores com a adoção das normas do ISSB, se eles ainda tornariam-se aceitáveis, como que vocês enxergam isso daí? Se há algum conflito ou alguma coisa nesse sentido? Você quer falar? Quer que eu fale, Marina? Pode, se você quiser começar, pode começar, Dita. Quando a gente olha as normas do ISSB e até a estrutura como ela é feita e os Base for Conclusion e todos os materiais que a gente vê, eles falam o seguinte, que as normas do ISSB elas são desenhadas e emitidas no modelo agnóstico, que eles falam. Então, e no conceito de building blocks. Significa dizer o quê? Significa que não depende do gap que você usa para a demonstração financeira e não restringe a utilização de outros frameworks ou metodologias para complementar as normas, as divulgações baseadas na norma do ISSB. Portanto, está dizendo o seguinte, uso as normas do ISSB como base, e aí se eu quiser complementar com divulgações de GRI, TCFD, ele faz referência ao próprio SASB, em algum momento a norma fala de GHG Protocol, que é o protocolo lá de gás de efeito estufa. Então, assim, vai depender caso a caso das empresas, a gente sempre vai falar isso, né? Porque tem que entender o caso específico, mas de forma geral, ele não anula os demais, ele é a base conceitual que depois é complementada pelos demais, dependendo da situação e das necessidades. Não sei se eu falei bobagem, Marina, me corrija aí. Não, é isso mesmo, e até quando, principalmente na norma S1, né, ele traz isso, das metas e métricas, né, você precisa, na verdade, só explicar por que você está escolhendo aquela meta, né, e as métricas que estão sendo utilizadas para medir o progresso. E não tem um impeditivo de que você utilize, né, um indicador que seja GRI. O framework não obriga as empresas a criarem indicadores do zero, né? Você pode utilizar o que já existe, desde que aquilo faça sentido dentro dos riscos e das oportunidades que foram identificadas e da forma como a empresa decidiu ali que vai monitorar, né, os impactos, né, desses riscos e oportunidades sobre o desempenho dela. Então, não tem um impeditivo, né? A única diferença é que uma vez que os estándares do ISSB passem a ser, né, regulamentados, né, que eles passem a ser obrigatórios, a GRI, de fato, vai passar a ser um complemento. Acho que você falou, a palavra que você trouxe é importante. Apesar de ser obrigatório, de poder tornar-se obrigatório as questões do ISSB ali, caso a companhia opte por algum outro indicador, que ela justifique, né? Acho que esse daí seria o ponto principal. Não exclui os outros, não são excludentes, vamos colocar assim, mas que ela poderia explicar a lógica por trás dessa escolha, né? Acho que isso daí é importante. E aí, Marina, você falou bastante da questão da adoção do CSRD, né, na Europa e tal. Então, quais os impactos que a gente poderia esperar, por exemplo, quando a gente fala de empresas brasileiras que possam ter ali filiais ou matrizes na Europa, por exemplo, e como que, por exemplo, se dá essa divulgação de informações consolidadas, né, informações de grupo? Sei lá, cada companhia vai divulgar a sua informação, a informação dentro do guarda-chuva ali do grande grupo, um grande conglomerado, também atende esses requisitos? Como que fica isso daí? Essa não é simples, na verdade, né? A identificação de quais são as estruturas ali que têm obrigatoriedade de reportar os standards do CSRD, ela é complexa, né? Você precisa avaliar uma série de aspectos, né? Então, principalmente no que está incluído ali como grandes empresas, né? E avaliar o que seria uma unidade relevante, por exemplo, uma subsidiária relevante para uma empresa
listada ali na União Europeia e que tenha subsidiárias ao redor do mundo, né? Não só no Brasil. Mas, por exemplo, se você tem uma empresa, né, que tem uma subsidiária no Brasil e essa subsidiária é relevante, né, do ponto de vista de auditoria mesmo, né, é uma unidade de relevante, você precisa fornecer dados, né, então as empresas aqui, na subsidiária, vai precisar fornecer dados para a matriz para que esse reporte seja feito, né, ou de forma consolidada ou aberto ali por unidade, né, depende, precisa avaliar qual é o standard e qual o template, né, porque eles tem ali uma forma de divulgação prevista para cada uma das normas. Mas eu acho que o grande impacto é que, veja, eles estão pensando ali numa asseguração razoável a partir do ano base 2028, né? E hoje a gente sabe que a gente tem uma estrutura ali de controles internos, né, que para as informações não financeiras, que é muito deficitária em relação ao que se tem hoje para as informações financeiras, né, para aquilo que vai na demonstração contábil. Então, o grande impacto, mas olhando o copo meio cheio, né, a grande oportunidade para as empresas é no sentido de fato, conseguir desenvolver essa estrutura, né, até para você ter informações que sejam mais confiáveis, né, e possa divulgar isso com maior transparência possível. E tudo, obviamente, tem ali, né, uma questão de relacionada aos riscos, né, a estratégia da companhia, então tem uma série de avaliações que precisam ser feitas, mas e o próprio, né, o CSRD não, mas o IFRAG tem algumas divulgações aí falando sobre interoperatividade dos diversos standards, né, então como é que, né, o CSRD conversa com a IFSB, como é que isso tudo conversa com a SEC, como é que isso conversa com, né, com a GRI, com o relato integrado. Então, o próprio Standard Setter, né, trouxe aí, tem alguns guidances nesse sentido, para ajudar um pouco as empresas sujeitas, né, ao reporte das normas do CSRD a se orientarem sobre como as coisas se conectam, mas do ponto de vista, né, do impacto que isso vai gerar, à medida que você tenha, né, uma subsidiária que seja relevante ou uma empresa que tem sede no Brasil, mas que tem uma subsidiária super relevante na Europa, o nível ali, né, de coleta das informações, de confiança, de como essas informações são tratadas, etc., precisa estar alinhado. Então, isso vai demandar aí a criação de uma estrutura, né, de controles internos que hoje a gente ainda não tem, né, nesse nível, né, de robustez. Ardito, eu não sei se você quer complementar alguma coisa. Não, acho que não tem como complementar. Eu, pelo menos, não tenho capacidade para complementar o que você falou. Concordo plenamente, estou aprendendo com você, Marina. Que ótimo. Marina, Ardito, mais uma vez aí, obrigado por todo esse conhecimento. E eu passo a palavra aí para a Fernanda. Por favor, Fê. Gente, passamos aí uns 5 minutinhos, o tema muito interessante, muito extenso, mas a gente tem uma sequência de webinars para falar, continuar, né, nessa temática. Amanhã espero vocês às 9 aqui para falarmos de crédito de carbono, inventário e contabilização. Alexandre Furtado, Cleiton Codo, Gabriela Raufen amanhã conosco. Então, seguimos juntos. Muito obrigada pela companhia, pela participação de vocês. E até amanhã, então, aqui no webinar do Ibracon, confiança que forma, informa e transforma. Bom dia para todas e todos. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau.